Olá, boa noite. Quem está entrando agora e quem já estava, só esperando o Ciro entrar. Eu espero que agora eu volte com um áudio. Não sei o que acontece, mas enfim, pelo menos dessa vez coincidiu com o finalzinho ali. E depois eu vou assistir para eu pegar a parte interessante que vocês estavam conversando, que eu fiquei sem ouvir. Só esperar o Ciro entrar e aí a gente dá continuidade. Então, se alguém tiver perguntas, vão colocando, a gente vai tentando inserir dentro da conversa. Pronto, o Ciro já entrou. E com a nossa conversa. Pronto. Voltei a ouvir. Então, Eu falei que depois eu vou assistir a live que ficou gravada para ouvir a parte final ali interessante que vocês estavam comentando ali. Tá me ouvindo? estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ótimo. Bom, então, desse ponto das cólicas, ok, a gente já falou bastante sobre isso, a questão da qualidade dos alimentos, de olhar o feno para ver como é que está, se não está embolorado, de não dar ração farelenta, né, de observar esses critérios, horário, rigor, né, não montar o cavalo logo depois que comeu, enfim, tudo isso, né? Aí você começou mais cedo falando sobre os dentes, né? Da questão da mastigação que está diretamente ligada, né? Quando eu comecei a montar lá atrás, normalmente era o veterinário que fazia, né? Aí eu parei, voltei, e agora a gente já tem um profissional, né, dos dentes, né? Que já cuida especificamente desse setor, né? Eu até recentemente tive um problema com o meu cavalo, ele não comia direito, ele não engordava, ele reagia, até que a gente fez a extração, né? E o cavalo mudou da água para o vinho, tá outro cavalo, né? E realmente a gente observa que ele começou a engordar agora, já não reage mais tanto, e é outro, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a importância, né? Como é que deve ser esse acompanhamento? É, os dentes do cavalo são muito importantes, né? Porque no mastigar, eles vão criando arestas nos molares e essa aresta corta a bochecha. E aí ele não quer comer direito, né? Ele até come, mas engole inteiro e não faz a mastigação que é importante para a produção de pitialina. E também para montar, né? Porque aí você começa a mexer e aí dói, ele reage, né? Então é muito importante essa acompanhamento, né? Dentário aí de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, né? É muito importante porque o cavalo vai comer melhor e também você vai usufruir melhor dele montando, né? E outra coisa também que tem, que quando ele perde um dente, o outro cresce muito naquele vazio. E isso aí que dá muitos problemas para os cavalos e eles ficam muito incomodados com isso. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Uhum. Essa é outra coisa também, que às vezes dão essas arestas para dentro da arcada, né? E machuca a língua quando ele passa. Tu vai, mexe na língua, tu olha, está toda machucada ali. Então, é de importância fundamental isso aí. Uhum. Ótimo. Bom, no iniciozinho a gente falou também um pouquinho sobre a questão dos cascos, né? O que o senhor pode falar? Porque também eu imagino que deva ter um acompanhamento. Eu acho que muitas vezes não é feito isso. Você tem o ferrador, a gente entrega tudo na mão do ferrador, muitas vezes não acompanha, né, o ferrajamento dos cavalos. E eu vejo que para você corrigir depois um trabalho mal feito, é um tempo muito grande que a gente tem, né? Ao passo que se fizesse esse acompanhamento a cada mensal, 45 dias do ferrajamento, a gente minimizaria muitos problemas. A ferragem é uma coisa como nós já falamos no início, de fundamental importância. Você não pode correr com um tênis ruim, com um sapato com prego e pegando o pé, tem que estar bem ferrado, né? E isso sempre foi um problema. Agora nós temos já ferradores bem experientes, né?
se você tem um profissional experiente, às vezes você pode até deixar. Agora, se for um ferrador novo e seu cavalo tiver problema de aprumo, melhor ter um acompanhamento, né? De um veterinário, de alguém que entenda bem de casco, para fazer uma ferragem bem feita. Uma ferragem bem feita demora, tem que fazer algumas medidas, né? E tem que colocar o cavalo bem aprumado, com ferraduras bem colocadas, né? Que não vai machucar, uma série de coisas. Existe alguma exigência técnica de formação do ferrador? Como é que a gente tem essa formação? Tem que ser veterinário, não tem que ser? Ou como que funciona? Não, aqui no Brasil não tem essa necessidade, né? Porque os ferradores se formam aí ao longo das hípicas, ferrando com o ferrador antigo, né? Quem formava era o exército, né? Que tinha o seu mestre ferrador, né? E aí ele formava os ferradores e o pessoal que fazia as ferraduras, né? Que forjava as ferraduras e tudo. Mas aqui não existe, deveria existir, né? Deveria existir, porque na Inglaterra, por exemplo, o ferrador tem um curso igual ao de veterinário, 4 anos na faculdade para sair ferrador, né? E aí é diferente, né? A abordagem da ferragem é diferente. De fato, ele tem um conhecimento fisiológico das articulações, dos componentes do casco, da ossatura, dos ligamentos, né? Então, ele sabe como é que funciona aquilo ali e ele ferra de conformidade com os aprumos dos animais. Então, seria de fundamental importância. Uhum. Mas Mas nós não temos. não temos, né? Não temos. Temos alguns, né? Temos alguns veterinários que são ferrador, né? Particularmente, eu conheço um que eu acho que é um dos melhores ferradores do Brasil, que é o Pagotto, né? Edson Pagotto. É muito bom, mas ferra lá para São Paulo. Uhum. Porque é onde começam boa parte dos problemas, né? Então, eu acho que seria muito importante, nem que fosse um curso técnico, um acompanhamento veterinário, né? Apesar que o senhor falou que vai aprendendo com os que já estão habituados e eles vão, enfim, Mas aprendendo, né? às vezes acontece, o Rafaela, que o ferrador ele ganha pouco para ferrar, né? E para você ter uma ideia, na Inglaterra, eu acho que nós pagávamos lá 100 euros, 80 euros por ferragem, né? Aqui, não sei quanto é que está, faz tempo que eu estou fora, mas na época aí o cara pagava 30, 40 reais para ferrar, né? E aí o cara queria ferrar uma quantidade enorme de cavalo por dia para poder ter algum dinheiro, né? E não pode, e não pode ser assim, né? Você tem o cara tem que estudar, tem que ver o cavalo andando, ver como é que ele pisa no chão e tal. Tem que ter conhecimento, né? Para ferrar, né? Brasília oscila na faixa de R$ 150. Tem pessoas que estão falando R$ 200, mais ou menos, o valor de uma ferrada. Já está esse preço. Bacana, deve ter profissionais melhores, então, né, para estar pagando isso, né? E como é que funciona na hípica? Você chama um profissional seu ou a hípica fornece? Você tem o ferrador da hípica, no caso, e eu acho que tem alguns que são autorizados a desempenhar, né, enfim, a função lá. Mas você tem o da hípica, né? Até o pessoal está colocando aqui um Igor, que é um veterinário, que atende lá na hípica, atende alguns animais ali também. Sim. Ótimo. Bom, que mais que a gente pode falar de questão de cascos? Ciro, o que você acha que tem muita coisa coisas interessantes do casco, né? Nos cavalos de concurso completo, por exemplo, eles falam de rolar a pinça. Então, eles ferram de maneira que o cavalo tenha a mesma sensação de você de tênis, com aquela pontinha virada para cima, que diminui o impacto no solo, né? Então, isso aí tem várias
várias maneiras de ferrar que facilitam o movimento dos cavalos. Que são Uhum. coisas muito interessantes e que melhora muito o desempenho. Eu já vi umas botinhas também, né, que também se usam. O que que o senhor acha daquilo? Funciona? Botinha de colar, É. aquilo ali é muito bom quando o casco está machucado, né? E você coloca aquilo ali para o casco crescer e depois, mas não tem como uma ferradura, né? Uma ferradura bem colocada, né? O cavalo se sente muito mais à vontade. Uhum, uhum. Ótimo. Bom, um outro ponto que eu gostaria de abordar, no regulamento da CDH desse ano, né, ele foi autorizado aquela nosenet, né, uma redinha, para tratar de uma síndrome, né, do head shaking. Eu acredito que muita gente vai ler e, de repente, não sabe nem a que se aplica, por que que é. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Esse head shaking é um problema que os cavalos têm quando começa o início do trabalho, começa a bater a cabeça. Geralmente bate a cabeça verticalmente, né? Dizem, a literatura fala que isso aí acontece mais nos cavalos de adestramento e nos cavalos de concurso completo. Não tem uma causa definida, né? Os estudos foram feitos e não tem uma causa definida. Alguns dizem que é um problema no trigêmeo, no nervo trigêmeo, que ele inflama dá esse problema. É um problema bastante sério, né? Inclusive, a literatura aí fala que chega a ser problema de eutanásia, em alguns casos, que não consegue nem trabalhar mais, fica batendo a cabeça direto e tal. E não tem um tratamento assim determinado, não sabe nem a causa, né? Não sabe nem aonde é que é, então não tem um tratamento. O pior de tudo dessa doença é os desavisados, os treinadores, os cavaleiros desavisados, e aí começa a botar embocadura, isso e aquilo, e a puxar, e coisa, não adianta, o cavalo está com problema, não adianta. Tem que resolver, procurar resolver o problema. Uhum. E Mas é uma doença que causa bastante transtorno. Causa bastante transtorno. E eu acho que tem que saber lidar com ela, né? Saber lidar Uhum. com ela. Agora, a colocação da rede, o que que o senhor acha que o cavalo, o que que muda a colocação da redinha para que ele pare Uma de fazer redinha isso? no focinho ou na testa? No No focinho? focinho. Isso. É, no focinho, porque ele tem sintomas de querer bater com o focinho em alguns lugares e coisas assim, né? Então, o pessoal acha que aquilo ali, apertando um pouco, vai dar uma sensação boa para ele, não procurar um outro espaço para colocar a ponta do nariz. Né? Foi Hum. o que eu sei a respeito. Né? Porque eu nunca nem tinha ouvido falar disso, né? E de repente agora entrou essa regra, né, de permitindo, diz que dá um conforto muito maior para o animal, e como o senhor falou, às Dá um vezes. conforto porque ele procura baixar a cabeça e tocar com o focinho nas patas e coisa assim. Então, acho que aquilo ali ele vai se sentir bem melhor. A gente está com uma doutora aqui, que é a Ida, que também monta, falando que, né, pelo menos a neuralgia do trigêmeo nos humanos, né, que a dor é muito intensa, né? Então, Muito imagina, interessante. É. já tinha Inclusive, uma eles situação. estão querendo fazer um diagnóstico, né, por excitação do trigêmeo, mas é muito dolorido e precisa de anestesia geral e tudo, então se torna quase E que tem- incompatível, não é? Isso, então, tem a ver com a idade do animal? Não. É um problema. Não tem idade. Dos cavalos adultos, né? Cavalos adultos. Não tem idade assim. Até porque os potros, às vezes, não tem nem como ver isso aí, né? Porque eles são potros e não dá para detectar. A Ida está complementando e perguntando: será que não seria para aquecer o ar? É isso? Não Aquecer o sei. ar. E não sensibilizar o trigêmeo. É.
O que eu falo aí é que a aplicação de analgésicos, às vezes, resolve um pouco a dor e ele para um pouco de apresentar problema. Uhum, uhum. Maravilha. E anti-histamínicos também, né? Pra, pode ser um problema alérgico e tal, né? Uhum. Tá, para Mas se fechar for aqui, problema do trigêmeo, se for problema do trigêmeo, aí os analgésicos são bem melhores. entendi. Tá. Bom, já que a gente já conseguiu avançar bastante, abordar vários dos pontos que eram os principais da live, não sei se alguém ficou com alguma dúvida ainda com relação à questão pulmonar e à questão das cólicas, eu gostaria de abordar um ponto que, inclusive, vai ser daqui 2 semanas, a gente vai conversar com uma pessoa também especialista na área, que é o papel das fisioterapias, né? Então, a gente vai estar conversando com uma pessoa de acupuntura e tudo mais. O senhor acha que a fisioterapia, aplicada ao cavalo de alto rendimento, principalmente, é importante, né? Para o cavalo de adestramento, é interessante antes ou pós-prova? Eu acho que é interessante essa atividade aí de fisioterapia nos cavalos foi se desenvolvendo muito ultimamente. E esse problema de acupuntura, né? De natação, de estímulos elétricos, né? TENS, esse negócio tem se aplicado muito. O ultrassom, né? O ultrassom terapêutico, não é o ultrassom da ecografia, o ultrassom terapêutico, o laser, né? Se aplica muito nos cavalos, em tendões, na musculatura, é bastante utilizado. Aí nessas competições internacionais a gente vê essas equipes que têm mais poder aquisitivo, eles têm um aporte de instrumentos aí para fazer aplicação de fisioterapia muito, muito interessantes. Uhum. Mas eu acho que é muito E, válido, sim, né? e tem algum problema de fazer isso antes da prova? Lá fora, isso é permitido? Tem um prazo que pode ser feito? Permitido em qualquer circunstância. Você pode fazer em qualquer aplicação disso aí, não é considerado como ilegal, nem doping, nem nada, não. Nada. É. Perfeito. Uhum. E a quiropraxia também é muito feita lá fora. O senhor que acompanhou várias equipes aí. É bastante feito, eles fazem muito. Uhum, Nos cavalos, na região da coluna, fazem muito. uhum. E a gente, às vezes, que não tem acesso, né? Acho que não é em todo local, todo centro hípico que tem acesso a esses profissionais. O senhor Não, recomenda de alguma coisa que possa ser feita nos cavalos, por exemplo, que trabalharam demais um dia? O que pode ser atenuado? eu acho que essa fisioterapia que você consegue fazer você com a mão, né, é muito importante, né? A extensão do pescoço, né? Você pega uma cenoura e vai puxando no meio das mãos, ele vai lá embaixo, pega a cenoura, passa a cabeça no meio das mãos, levantar os anteriores, né? Fazer alongamento dos anteriores, do posterior, para frente, para trás. É, é, Mexer com o pescoço e com a coluna lateralmente, isso tudo você pode fazer você, né? Você Uhum. fazendo. E eu acho que os cavalos agradecem muito. Você De vê que repente, até depois de antes uma. de montar. de- Hã? Fazer antes e após montar? Antes e após. E depois do que você faz assim, um mês, você vai ver que eles estão muito mais relaxados, você faz com muito mais facilidade e sente que eles ficam mais soltos. Uhum. Uma pessoa perguntou aqui agora da ozonioterapia equina, né? Se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não conheço, não Não? desconheço, eu nunca fiz, nunca fiz. Tá, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum outro ponto que a gente não abordou. Eu acho que das perguntas que a gente havia formulado, uma dúvida que eu tenho aqui, né?
o senhor acha que, por exemplo, o fato de eu ter uma modalidade ou outra, é interessante eu ter um veterinário especializado naquela modalidade especificamente, ou não? Ou tem coisas específicas, por exemplo, do CCE, que tem que ser observadas, de repente, um veterinário que está mais habituado aos cavalos de adestramento, ou não? A questão eu acho que o CCE é muito especializado. Eu acho que tem que ter uma pessoa que se dedique a essa parte de fisiologia muscular, nutrição e preparação física e tal, né? Eu acho que é importante que tenha um profissional que seja especialista nessa área, né? E assim como o adestramento e o salto, né? São atividades diferentes, né? O salto você vê, você trabalha um cavalo para participar ali de 1 minuto e pouco, então você tem que ter esse cavalo tem que estar muito bem preparado. O adestramento, né? Para você mexer com aquelas massas musculares todas, né? Você tem que ter muito conhecimento do que está acontecendo ali, a fisiologia do movimento e tudo, né? Então, eu acho que é interessante que os veterinários sejam especialistas. Tá, e o senhor tem alguma, já que a gente está falando da federação, né, do adestramento, o senhor tem alguma dica para as pessoas que fazem o adestramento, o que a gente pode estar fazendo a nível de exercício, ou que cuidados específicos, o que a gente tem que observar, até mesmo na compra de um cavalo, quais são os pontos mais importantes, eu tenho que olhar mais o jarrete, tenho que olhar mais aquilo, para que eu tenha esse cavalo com rendimento e uma condição de atingir um nível mais elevado? Você tem que. O cavalo de adestramento, você tem que ter cavalos de origem, que tem uma origem desses cavalos alemães, né? Holsteiner, Noverano, esses cavalos que têm um andamento, né, mais solto e próprio para a atividade, né? O cara, quando pega, o cavaleiro, quando pega um cavalo na Europa fazer adestramento, ele não precisa toda aquela. Às vezes a gente pega um cavalo aqui, tem que ensinar tudo para ele e tal. Quando ele monta lá, ele já está solto, só vai melhorando aquilo ali, né? Porque o adestramento, você pode fazer uma espada dentro bem feita, pode fazer um movimento lateral bem feito, mas se ele não tiver uma amplitude de andamento, você não chega lá, né? Então tem que ter essa amplitude. E isso aí é genético. A escolha de um cavalo é muito interessante. Uma vez veio um irlandês nos dar uma clínica aí de concurso completo e ele estava falando na compra do cavalo, né? Você vai comprar um cavalo de concurso completo, é mesmo como você quer comprar um carro, né? Você vai querer um carro esportivo, você não vai comprar uma Mercedes a diesel, você vai comprar um Audi, um carro desse ligeiro, né? É mesmo um carro concurso completo. Você não pode querer comprar um cavalo que anda bem e tal, mas seja quadrado, grande, com os cavalos de adestramento. Tem que ser um cavalo longilíneo, que vai galopar bem e tal. É a mesma coisa que o adestramento. Se for comprar um adestramento, você não vai comprar um puro sangue inglês, você não vai sair da origem, né? Tem que comprar um cavalo já com genética própria para isso aí. Ótimo. E, claro, tem que ter o cavalo de adestramento, ele tem que ter articulações, aprumos e articulações muito boas, né? Jarrete, principalmente, que é um cavalo que está sempre sentado, né? Está sempre trabalhando no equilíbrio nos pés, impulsão, 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 e ele tem que ter um jarrete muito bom, né? E uma articulação também da coxa femoral boa, né? Senão ele não aguenta o exercício. Perfeito. Ainda mais quando chegar numa passagem do Piafet, então aí. Às vezes ele nem chega com esses problemas, né? Por conta disso, decorrente disso, né? De uma fraqueza. Mais da metade fica no caminho. Mais da metade fica no caminho, né? Ainda mais quando pega estruturas muito fortes que quer que saia, e aí. Uhum. E a preparação, né? O início tem que ser muito consciencioso, assim, para você gradativamente formando uma base, né? Com a musculatura adequada para poder atingir, né, ao que se busca. Isso Maravilha. Olha, eu achei que foi ótimo. Não sei se tem mais algum ponto que o senhor acha importante mencionar ou colocar.
mas a gente Não, muito bom. abordou vários, inclusive pontos a mais do que eu até imaginei que a gente fosse tocar. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, ainda tem um tempinho aqui. Senão, eu só tenho a agradecer, né, a participação. Acho que foi muito bom. A gente vai deixar a live salva, né, para quem entrou no meio do caminho, porque acho que tem vários pontos que vale a pena ouvir de novo, anotar e colocar em prática, né? E nós, enquanto proprietários dos animais, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente fica muito comodista, né? Imaginando que as pessoas estão cuidando, estão fazendo, e nós mesmos não fomos lá verificar a qualidade do feno, a ração, né? De ter esse cuidado todo. E Eu se acho que não aquilo, formos nós, né? eu acho que aquela live da Lechonsky foi muito importante para alertar sobre esse problema, né? A gente tem um cavalo, larga na mão do tratador lá, não sabe nem o que está acontecendo, passa uma hora com ele e ele passa 23 horas ali sofrendo, sabe lá o quê. Então, eu acho que foi uma abordagem muito boa dela. Sem dúvida. Acho que para a gente poder, inclusive, exigir, a gente tem que ter o conhecimento, né? Para poder ir lá e falar, eu gostaria que fosse assim, assado, né? Organizar os É, horários de treino, de alimentação, né? Deixa eu ver, é, entrou mais, deixa eu só entrou mais uma aqui, uma perguntinha. Vou pedir só essa e a gente encerra, né? A da Ellen aqui. Qual a idade para um potro iniciar o treinamento que tem estrutura consolidada, articulações, para iniciar, então, sem risco de lesões, obedecendo aquecimento e flexionamento do potro para o adestramento? Né? Eu sei que tem muita gente, o próprio Coronel Marcon, que está assistindo a gente, ele acha que cavalo de 4 anos está muito novo para começar qualquer tipo de prova. Né? A gente tem provas de cavalo de 4 anos. O que o senhor, enquanto veterinário, poderia falar sobre isso? bom, o início do trabalho dos cavalos tem a ver com a consolidação das articulações. Então, você tem que, se você compra um cavalo que custa relativamente caro, você, para começar a trabalhar, você tem que fazer um raio-x e ver se as epífises estão consolidadas, para você poder começar a trabalhar. Eu acho que o cavalo com 4 anos, um cavalo europeu, né? Eu acho que ele pode começar a trabalhar, mas tem que ser muito racional o trabalho, né? Você tem que soltar as andaduras e tal, né? Tem que fazer aquela pirâmide, né? O cavalo tem que ter ritmo andando, né? Tem que ter retidão, né? Tem que ter descontraído, né? Para você começar a pedir outras coisas, né? O cara pega um cavalo com mais de adestramento, já quer logo meter uma espada dentro, o negócio, tem que ir devagar, né? Primeiro desenvolve a massa muscular para ele andar para frente, né? Depois você começa a fazer os ceder a perna, as coisas assim, mas que você sabe muito bem como é que é. E para quando ele tiver com 5, 6 anos, aí tá um cavalo bom para caramba. Já está pleno e saudável, né? Saudável, é isso aí. Bem ferrado, bem alimentado, né? Cuidado com a doença obstrutiva pulmonar, né? Para estar sempre praticamente fora da baia. Às vezes eu esqueci de falar, muita gente, o tratador chega, não deixe fora da baia porque estraga o casco. Ah, compra uma borracha, bota ele em cima de uma borracha, pronto, resolveu o problema. Aham, aham. Ótimo. Então, maravilha. Então, agradecer novamente. Espero que a gente tenha depois outras oportunidades. Eu que Foi agradeço, Rafael, a oportunidade e a satisfação de estar com você aí falando sobre cavalo. Estou sempre às suas que bom. ordens. Um Obrigada. abraço a todos. Um abraço. Até logo. Um abraço a todos.